Depois de 2 episódios eletrizantes, o terceiro capítulo mergulha fundo nas raízes do mal, conectando passado e presente com uma precisão assustadora. A trama paralela finalmente revela o que realmente está por trás da missão militar secreta e não para por aí. Novas pistas sobre a origem do Pennywise começam a emergir das sombras e o que antes parecia um conto isolado, agora se transforma em uma teia complexa e ameaçadora. E para nossa sorte, o tão aguardado Clube dos Otários começa a tomar forma aqui, um grupo de jovens deixados de lado que talvez seja a única esperança contra essa força ancestral. Nesse vídeo eu vou destrinchar cada detalhe do episódio 3, Now You See It, e te mostrar tudo que tá por trás desse episódio. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, já aviso que vai ter spoilers aqui bem importantes pela frente, então já fica o aviso aí pra vocês. Uma coisa que eu queria falar antes da gente começar é dessa camiseta maravilhosa. Gente, isso aqui é de 100 anos de Warner Bros. E eu amo essa camiseta. A gente tá combinando hoje, meu cabelo com o cabelo dele. Só faltou o balão só. Mas enfim, bora falar sobre Pennywise. Bom, o episódio abre com um prólogo surpreendente que logo se liga a toda a trama. A história retorna várias vezes em flashbacks para preencher o quebra-cabeça. No começo, a gente é apresentado a um garoto chamado Francis, que vai à feira com o pai numa época bem anterior aos eventos de 1962. Ele se encanta por uma casa dos horrores, mas uma figura estranha o assusta demais, fazendo ele fugir da tenda. Logo depois mostra que o pai do Francis ganhou para ele um estilingue na feira e de carro a caminho de casa o veículo quebra. O Francis vai buscar água e encontra os indígenas vendendo. Uma menina fica encantada com o estilingue e como o Francis não tinha dinheiro suficiente, ele faz uma troca e entrega o objeto em troca da água. A sequência da história mostra que aquele garoto Francis é, na verdade, o general Francis Shaw, que mais tarde vai comandar a operação militar secreta em Derry. A menina indígena virou uma figura sênior da cidade com a sua própria loja. As suas trajetórias politicamente entrelaçadas explicam por que o Shaw está tão envolvido com o uso do Pennywise como arma de guerra. A conexão entre infância, os segredos de Derry e a militarização da entidade se torna bem evidente aqui. Voltando ao presente em Derry, a gente vê a Lily sendo levada ao hospital psiquiátrico de Juniper Hill. Por sorte, ela não vai ficar internada por muito tempo. O médico apenas ajusta a medicação dela, mas deixa um aviso claro. Caso ela tenha outro surto, os métodos vão ser drásticos. A cena reforça os horrores ligados à instituição e ao tratamento desregulado da saúde mental da época. Enquanto isso, a Lily conversa com uma funcionária da limpeza, uma mulher empática, que acredita que a sua versão dos acontecimentos sejam verdade e inspira ela a tentar reconciliar com a sua amiga Ronnie. Ela também entrega para Lily uma pulseira que parece uma proteção contra perigos futuros. Enquanto a Lily lida com seus próprios conflitos, o destino do Hank, o pai da Ronnie, também se complica. Detido pela polícia, ele recebe uma visita do chefe da delegacia, que dá, assim, más notícias para eles, mas provas surgiram contra ele. Alguém reconheceu o seu rosto em uma foto do jornal e ligou ele à cena do crime. Apesar de não ser uma prova definitiva, é o suficiente para prejudicá-lo seriamente. O chefe ainda lembra o Hank que a prisão de Shawshank não é exatamente gentil com quem é acusado de matar criança. Enquanto isso, na escola, a Ronnie enfrenta o peso da rejeição social, ela recebe olhares estranhos nos corredores e alguém pichou o seu armário escrito Hank vai fritar. E ela tenta limpar a tinta vermelha com as mãos enquanto todos os estudantes estão zombando dela. Mas tem uma exceção. O Will, o filho do Major Hill, observa a cena e comenta que a Ronnie não parece ser uma garota criada por um assassino. Uma fala que revela empatia e sugere que ele pode se tornar uma figura importante nesse grupo. Logo depois, a Lily aparece com um frasco limpador para ajudar a Ronnie. Ainda magoada, acusa ela pelo que aconteceu, porque de fato foi culpa dela, né? Mas a Lily revela que mudou de ideia e quer ajudar ela a provar a inocência do Hank. O problema? O testemunho da Lily, assim, sobre as criaturas, vai parecer meio insano depois de tudo que ela passou em questão de ala psiquiátrica, né? Por isso ela fala de um plano que ela pensou que era tirar fotos da entidade sobrenatural. A Ronnie, por mais cética que ela esteja, ela reconhece que essa pode ser a única alternativa. Enquanto a Lily e a Ronnie planejam isso, a tentativa de provar a inocência do Hank, o foco volta para a operação militar liderada pelo General Shaw.
Até aqui a gente viu apenas os vislumbres da habilidade do Dick Hallorann, mas nesse episódio a gente tem a real dimensão do seu poder, do brilho. Primeiro, é confirmado que o carro desenterrado anteriormente pelos militares está ligado ao massacre da gangue Bradley. Mas o Shaw, impaciente com o ritmo da operação, decide levar o Hallorann pro ar, literalmente. Ele quer usá-lo como uma espécie de bússola humana para localizar a presença da entidade com mais precisão e rapidez. Antes da missão, o Shaw abre uma caixa de charutos e comenta que aquele objeto tem uma conexão com a criatura há muito tempo. Dentro, na verdade, está o estilingue que o Francis, o próprio Shaw, na sua infância, tinha dado para a garota indígena Rose. A missão então segue com Hallorann a bordo de um helicóptero pilotado pelo Major Hallow e o Paul Russell, mas inicialmente o plano funciona. O Hallorann começa a ter as visões intensas relacionadas à sua infância, e durante essas visões ele se depara novamente com Pennywise, que o confronta com seus maiores medos. O Dick Hallorann entra em um transe profundo a ponto de quase abrir a porta do helicóptero para tentar saltar. Mas o Major age rapidamente e consegue impedir a tragédia. Essa sequência deixa claro que Stiling é mais do que um objeto comum e ele carrega uma marca psíquica deixada pela entidade. E é justamente por isso que ele guarda isso até hoje. E agora a operação vai começar a se intensificar porque eles já perceberam que esses objetos guardam uma energia do Pennywise. Eles estão tentando localizar esse bicho para usar como arma de guerra, como eu já tinha falado anteriormente. O episódio 3 é uma verdadeira montanha-russa pro Clube dos Otários e sim, a gente já pode chamá-los assim. O grupo agora é formado pelo Will, Rich, a Lily e a Ronnie, e eles começam a se consolidar nesse episódio. Depois que a Lily e a Ronnie decidem capturar uma imagem da entidade monstruosa para provar a inocência do pai da Ronnie, eles percebem que vão precisar de ajuda para revelar as fotos. E é aí que entra o Will, por ser um gênio, e o amigo Rich. Mesmo cético, Will se dispõe a ajudar, talvez por nutrir sentimentos pela Ronnie, e juntos eles vão até o observatório e pensam num plano para invocar a criatura. Graças a uma ideia do Rich, conta sobre um sacerdote que conheceu em Cuba que ensinou ele a invocar espíritos malignos usando vela e rituais em um cemitério. Ele decide seguir com o plano, mesmo com o Rich não sendo exatamente o membro mais confiável do grupo. Eles se reúnem no cemitério, acendem as velas formando um círculo e se sentam lá na posição ritualística enquanto o Rich recita frases em espanhol. Mas o blefe é logo descoberto quando ele começa a se atrapalhar. O Will também confessa que não acredita muito em tudo isso e acaba frustrando a Ronnie, que sai furiosa de bicicleta. A Lily segue e os meninos percebem que talvez tenha ido longe demais. Quando tenta alcançá-las para se desculpar, o cenário muda drasticamente. Parece que a saída do cemitério é infinita, elas não conseguem sair de lá e viram um verdadeiro pesadelo. Criaturas começam a aparecer e uma cena que lembra muito o massacre do primeiro episódio, mas apesar do caos eles conseguem escapar vivos. Durante a fuga, a Lily e a Ronnie tiram algumas fotos e o Will consegue capturar uma imagem que parece ser o próprio Pennywise. Mais tarde, quando as fotos são reveladas, estão um pouco borradas, mas ainda assim são provas valiosas. Elas confirmam a versão da Lily e da Ronnie e fortalecem o argumento de que o Hank é inocente. Em um mundo moderno, talvez essas imagens fossem descartadas como montagens ou inteligência artificial. Mas no contexto da época, elas podem ser decisivas. O episódio termina com o grupo finalmente tendo evidências concretas e com a aliança entre o Jake e o Major Hallow, que se solidifica como uma parte importante na história. Com o Pennywise se tornando cada vez mais presente, Daryl pode finalmente estar ganhando força para enfrentar. Se você já estava gostando da série, o terceiro episódio provavelmente te pegou, porque ele não apenas solidifica a base da narrativa, como também aponta para um novo rumo cheio de possibilidades. A história avança de forma intensa, entrelaçando tudo, passado, presente e talvez até o futuro de maneira engenhosa e finalmente colocando peças importantes no tabuleiro. A construção de mundo continua sendo um dos grandes trunfos dessa série e a forma como ela aprofunda os mistérios de Daryl enquanto brinca com os elementos clássicos do universo do Stephen King mostra que tem uma visão bem definida por trás de tudo isso. O horror psicológico se mistura com tensão crescente e pequenos detalhes como o bracelete, o estilingue ou até o esquecimento de quem sai da cidade. Ajuda a criar uma mitologia rica e instigante pra gente que assiste. Os sustos eu achei que tá bem encaixado e agora a gente tem protagonistas que realmente podem entregar uma trama.
o Clube dos Otários a gente já percebeu que realmente está formado e a ameaça do Pennywise começa a tomar forma. E os adultos, como o Dick e o Major, também prometem desenvolver papéis bem decisivos. Eu não vejo a hora de ver o Dick Hallorann no meio de toda essa confusão, Pennywise pra lá e pra cá, gente, eu tô ansiosa pra ver isso. Eu espero que também aconteça. E lembra que eu falei pra vocês que o Dick provavelmente vai ser importante pra entender como o Pennywise funciona, pra entender praticamente a psicologia por trás dele? Eu acho que ele vai ser importante pra isso e ele vai saber como derrotar ou como tentar controlar, que eu acho que não tem como controlar ele. E se os próximos episódios manter esse nível de qualidade, o Welcome to Derry pode facilmente se tornar um dos melhores projetos de horror televisivo dos últimos anos. Agora é torcer para que o ritmo se mantenha e o roteiro continue entregando mistério, tensão, emoção na medida certa. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para não perder nada do que eu for postando aqui para vocês. Ah, e quer dar aquela força extra aqui pro canal? Vira membro, além de você ter um selo especial nos comentários, o seu nome pode aparecer aqui nos vídeos e você ainda assiste tudo em primeira mão. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.